é que é uma provocação praticamente suicida da OTAN. Existe uma divisão, entre aspas, dentro da União Europeia e da OTAN, entre os membros, de que vamos autorizar ou não os ucranianos a atacarem alvos legítimos, entre aspas, segundo a terminologia da OTAN, dentro da Federação Russa. E está, na verdade, um quebra-pau interno gigantesco dentro da OTAN a respeito. Essencialmente, os alemães estão no meio do muro, eles dizem que alvos legítimos podem, mas eles não vão fornecer os mísseis Taurus que seriam capazes desses ataques. Os franceses dizem que só pode ser instalações militares legítimas que estejam sendo usadas para atacar a Ucrânia. Ou seja, mais ou menos em cima do muro também. Os italianos e os húngaros são totalmente contra. Os chihuahuas do Báltico, evidentemente, são todos... É o que fazem chihuahuas. Ficam e ataque. São inconsequentes, mas são muito perigosos, porque são cãezinhos raivosos. A Polônia, evidentemente, não oficialmente, mas via um vice-ministro da Defesa, que na verdade não apita muita coisa, nessas últimas horas disse, pode atacar também. A OTAN diz, não, estamos discutindo o que é a encarnação da cortina de fumaça nessa história toda. Os ingleses, evidentemente, sim, vamos atacar. Então vocês podem ver que dentro da OTAN tem, na verdade, um quebra-pau pesado, rodando, circundando, por dentro, por baixo, no meio do FOG, atrás do FOG, etc., mas o X da questão é que a decisão, quando isso começa a vazar e isso passa em forma de FOG, e você compara o blá 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 com fatos, a decisão de atacar alvos estratégicos da Federação Russa dentro da Rússia já foi tomada. Quando isso acontece é porque a decisão já foi tomada. Quando eles estão discutindo, vamos mandar uma nova leva de mísseis de longo alcance para Kiev, os mísseis já estão aqui. É o exemplo que eu dei para vocês no início. Esses ATACMS, que inclusive ainda está sendo discutido, na verdade, toda essa primeira parte do ano. A primeira leva foi entregue em janeiro e a segunda leva veio 1 mês e meio, 2 meses depois. Eles já estão na Ucrânia. Então, a decisão estratégica da Rússia é extremamente complexa. Porque se os russos reconhecem oficialmente, diretamente, que eles estão sendo atacados, na verdade, diretamente pela OTAN, e com os operadores de todas essas operações, os operadores e os caras que apertam o botão, que servem cafezinho, seja o que for, mas são todos instrutores e operadores da OTAN contra alvos da Federação Russa, é evidente que tem que ter uma resposta russa simétrica ou ainda mais devastadora. Ao mesmo tempo, os russos sabem que isso é uma extrema provocação justamente para provocar uma resposta devastadora. Aí você vê diversos níveis de analistas militares russos, generais da reserva, especialistas militares, elaborando qual seria uma resposta adequada, simétrica ou inclusive assimétrica. Por exemplo, uma das soluções mais plausíveis e racionais que os russos poderiam tomar é impedir o voo livre desses aviões espiões da OTAN através do Mar Negro. Isso é algo que a Rússia pode perfeitamente fazer. É racional. Claro, a OTAN vai gritar, queremos uma livre zona de voo no Mar Negro. A Rússia vai falar, não, porque vocês estão usando essa livre zona para nos atacarem. E aí, claro, a gente vai entrar num outro debate demente, clash frontal, evidentemente, e não leva a solução nenhuma. Olha, se houver esses ataques, na verdade, se esses ataques continuarem, porque eles já existem, mas se incrementarem com o envio de uma nova leva de mísseis de médio e longo alcance para a Rússia, isso é o prenúncio de uma guerra total. O presidente Putin, na verdade, explicitamente disse isso no começo da semana. Parece que eles, evidentemente nós sabemos perfeitamente quem são eles,
estão interessados em um conflito mundial. Eles dizem que estão dispostos a negociar com a Rússia, mas até agora a gente não vê nenhum sinal de que eles estão dispostos a negociar. Esses são os fatos. Não há nenhum sinal vindo da administração do cadáver da Casa Branca ou da OTAN de que eles querem negociar, seja o que for, com a Rússia. A única coisa que eles veem em desespero absoluto é o esfrangalhamento absoluto do front da Ucrânia através do front inteiro, 1000 quilômetros. Ou seja, a famosa derrota cósmica e humilhante da OTAN, que é um tema que vários de nós, eu inclusive, temos tocado praticamente toda a semana há meses, é cada vez mais inevitável e eles estão em desespero. E o reflexo palpável na frente de todo mundo desse desespero é subir a aposta cada vez mais, achando que não vai haver uma resposta russa. Ou seja, eles interpretam a paciência, digamos, de monge taoísta de Putin e do Conselho de Segurança em não responder a essas provocações simétrica ou assimetricamente como um sinal de fraqueza. Ou seja, eles não aprenderam a psicologia russa de que o urso pode ser provocado até um certo limite, e quando chega a um determinado limite, e quando ninguém espera, o russo vai revidar, e aí saiam da frente. E eles continuam dobrando, triplicando as apostas, porque eles acham que Putin e a liderança russa está blefando. Com, mais uma vez, paciência taoísta, no início dessa semana, Putin disse, olha, esse é um assunto muito sério, a gente está analisando